ser mais uma resenha no blog. E a resenha é sobre, como vocês viram aqui em cima, The Shining, do Stephen King. E, bem, The Shining ele é um livro, se não me engano, é o terceiro ou quarto livro escrito pelo Stephen King. Ele foi publicado em 1976, tem bastante tempo, tem uns 30 e poucos anos. E recentemente, ano passado na verdade, o Stephen King publicou a continuação desse livro, que é Doctor Sleep, que é o livro que eu estaria lendo. Eu ainda estou aqui agora. Por que eu não tô lendo? Vamos já emendando nas histórias, porque o blá 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 não saiu e tal. Tá, mas isso não tem nada a ver. Porque eu não vou continuar lendo, porque eu tenho outros livros para ler. Então eu vou preferir ler os outros e deixar esse pra depois, quando mais ou menos eu tiver mais tempo, vamos dizer assim, porque ele é bem grandinho, ele tem bastante páginas. Então, o Doctor Sleep é a continuação da história, é depois de 30 e poucos anos, quando o Danny, que é o personagem principal, que eu vou falar sobre ele, do The Shining, ele já está crescido e tem muito mais problemas como crescido, né? Porque ele já tinha problemas quando ele era pequeno, tem muito mais problemas crescido. The Shining, ou O Iluminado, ele conta a história da família ele conta a história da família Torrance, e o pai, o Jack, o homem da família, vamos dizer assim, ele consegue um emprego num hotel chamado Overlook. Ele fica no meio do nada, assim, nas montanhas no norte dos Estados Unidos, eu não sei, eu acho que é no Colorado, e que no inverno neva muito, muito intensamente, e ele foi contratado para ficar no inverno, até porque no inverno, já que neva muito, a neve é intensa, o Overlook fecha, sem visitações, sem clientes, né, estadias, e só fica uma pessoa lá vigiando toda a área do hotel. Então, ele teve um problema, ele era professor, ele teve um grande problema quando ele trabalhava com um aluno, e foi despedido e conseguiu esse emprego porque ele achou que era bom para ele para escrever um livro que ele tanto queria escrever. Tá. Danny, ele chega na história. Eu espero que vocês não estejam ouvindo assim barulho de chuva, mas eu espero que vocês estejam ouvindo a minha voz mais alto. O Danny, ele chega na história porque pra mim ele é a peça-chave, vamos dizer assim, da história toda. A história toda se passa por ele. E a mãe, que é a Wendy, ela não tem tanta importância assim, você fica gritando e tal, e reclamando, sei lá. Mas os mais importantes são o Danny e o Jack, o pai e o filho, pra mim, na história. E então, o Danny, ele é o iluminado da Shining. Por quê? Ele tem um poder diferente de qualquer ser humano. Ele tem um poder, ele consegue ver fantasmas e sentir coisas ruins ao redor dele, mesmo sendo de pessoas ou dos lugares mesmo, porque se aconteceu algo ruim nos lugares, ele consegue sentir essa força ruim. E é o que acontece no hotel. Ele começa a sentir coisas ruins, e parece que no inverno esses fantasmas ou forças malignas que tem dentro do hotel, elas são mais fortes. E isso acaba desandando, vamos dizer assim, toda a história até seu final. O que eu posso mais falar? Então, o Jack, eu só vou dar uma dicasinha, ele era alcoólatra, aí ele tentou se tratar, mas isso foi uma influência, eu acho, para o que acontece no decorrer da história. O livro, ele é bem interessante, eu gostei muito do livro, achei muito interessante
a força que ele tem, que o Stephen tem para escrever todo o livro, e a história, como ele delonga a história muito bem. É o meu terceiro livro que eu leio dele, e tô gostando muito desse meu novo tema de livros para ler. Então, aí depois vem os Doctor Sleep, que eu vou fazer resenha quando eu ler, e também é muito interessante. E eu achei mais interessante, no final desse meu exemplar de The Shining, tem uma coisa bem legal que o Stephen King escreve em fevereiro. Ele escreveu em fevereiro de 2013. Todo agora ou antes, alguém iria perguntar. Sempre alguém iria perguntar: o que aconteceu com Danny do Iluminado? Quando a ideia da sequência saiu da minha cabeça, eu iria pensar: agora o Danny tem 20, ou não, ele tem 25. Eu imagino que ele esteja bebendo como pai. Finalmente eu decidi: ok, eu não vou usar. Porque eu não uso nessa história, eu não uso nessa minha história e revisito todo esse problema. Tal filho, tal pai. Então, a gente já descobre mais ou menos o que vai acontecer no Doctor Sleep. Bem, é isso. Essa é a resenha de The Shining. Eu falei um pouquinho sobre o livro, não muito. Aqui embaixo, tem isso. Aqui embaixo eu vou botar, mesmo isso sendo proibido, todo mundo que vê fica quieto, não precisa coisar, né? Eu consegui achar os 2 filmes, a versão do Kubrick, que eu já assisti e tenho que fazer a resenha pra vocês, ou falando de pra vocês, e a versão do próprio Stephen King, que digitou, que virou uma série de 3 capítulos, que falta apenas o último capítulo pra eu ler, pra eu assistir, e eu tô assistindo, e eu tenho ideias sobre cada um deles. Então vou botar a versão do Kubrick aqui embaixo, e a versão da série também completo do YouTube, claro, para vocês assistirem e verem qual o melhor. Eu já sei qual o melhor pra mim, então só falta vocês e ler o The Shining. Então é isso, pessoal, a resenha termina por aqui hoje. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.